Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar na conclusão de um livro bem conhecido, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. O foco aqui é entender os argumentos finais, sabe? As analogias, as respostas que o texto dá para as grandes questões. Exato. A gente vai olhar especificamente para a lógica por trás daquelas parábolas, né? A do juiz, a do rei servo, e como o estudo se amarra com a visão do livro sobre o sofrimento de Cristo e as respostas para tudo. Origem, sentido da vida, destino. Isso. E para começar, tem aquela frase do C.S. Lewis que o livro usa, que já dá o tom, né? Que no fim só tem dois tipos de gente. Quem diz para Deus, seja feita a tua vontade, e quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Coloca a escolha bem no centro. Totalmente. E isso leva direto para a primeira imagem forte, a parábola do juiz. Ah, sim. Aquela do juiz que tem que julgar o próprio filho. Isso. O filho foi pego dirigindo bêbado, as provas são claras, não tem defesa, e o pai, o juiz, fica naquele dilema, né? Como ser justo, aplicar a lei, mas é o filho dele. O amor tá ali. E o filho vem com aquela conversa, né? Pai, eu prometo que vou ser bom, vou fazer trabalho voluntário, aquela tentativa de compensar. Sim, mas o juiz, na história, ele corta isso. Diz que, olha, boas ações no futuro não mudam o que você fez. A lei foi quebrada e a justiça exige uma consequência. Uma multa alta, tipo R$ 5.000 ou prisão. Não dá para simplesmente passar a mão na cabeça, né? A justiça precisa ser satisfeita. Exatamente. A lógica ali é essa. Boas intenções não quitam a dívida. E o filho, claro, não tem como pagar. Só que aí vem a virada da história. Que é quando o juiz... Ele declara a sentença, cumpre o papel de juiz, mas logo depois ele desce do lugar dele. Tira a toga, um gesto bem simbólico, né? Simbolizando o quê? Que ele está deixando de ser juiz naquele momento. É, como se dissesse, agora não falo como juiz, mas como pai. E aí ele vai lá e paga a multa. Do bolso dele. Ah, então a liberdade do filho depende de aceitar esse pagamento, não é por mérito, é um presente. E a ligação disso com Deus, como o livro faz? É a analogia para o dilema de Deus segundo o livro. A justiça dele, que é perfeita, exigiria a punição pelo pecado. Mas o amor dele, que também é perfeito, quer salvar. Como resolver? E a resposta seria? Que Deus mesmo provê a solução. Um substituto. Assim como o juiz pagou pelo filho, Deus, em Jesus, pagaria a nossa dívida. Ele recebe a punição no nosso lugar. Isso bate de frente com aquela ideia mais comum, né? De que é só ser uma pessoa boa que tá tudo certo pro céu. Com certeza. O argumento do livro é que o padrão de Deus não é ser melhor que o vizinho, é perfeição. E aí, ninguém alcança, né? Boas obras não cancelariam as falhas diante dessa justiça perfeita. Pecar contra um Deus eterno, eles argumentam, teria consequências eternas. Entendi. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o livro interpreta isso não como uma regra arbitrária, mas como a única forma de conciliar essa justiça e esse amor divinos. Exatamente. Citam até Romanos, né? Para mostrar que Deus seria justo ao punir o pecado, mas também justificador de quem confia em Jesus. A lógica é, se tivesse outro jeito, um jeito mais fácil, a morte de Cristo não teria sentido. Teria sido em vão. Faz sentido dentro dessa lógica. E sempre volta para a questão do presente, né? Algo oferecido que a pessoa tem que escolher, aceitar, o livre-arbítrio. Sempre. O que já faz a ponte para outra parábola importante que eles usam. Aquela do rei servo. Que vem do Kierkegaard, né? Essa mesmo. Um rei superpoderoso que se apaixona por uma camponesa, uma moça simples, humilde. E o dilema dele é, como eu conquisto o amor dela de verdade? Porque se ele chegasse como rei... Exato. Com toda a pompa, o poder, ela poderia dizer sim, mas seria por medo, interesse, admiração pela posição, não por ele mesmo. O próprio poder dele vira uma barreira para o amor genuíno, um amor entre iguais. Interessante. O poder como obstáculo para o amor livre. Qual a solução do rei na história? Ele renuncia. Abre mão do trono, do palácio, de tudo, veste roupas simples, de pedinte, de servo, e vai viver no meio do povo dela, no nível dela. Pra quê?
para que ela pudesse conhecê-lo como ele é. Isso, para que ela pudesse amá-lo ou não por quem ele realmente é, sem a pressão do poder. Uma escolha totalmente livre. Ele se esvazia para possibilitar o amor. E a analogia óbvia é a encarnação, Deus se tornando humano. Perfeito. O livro aponta direto para Filipenses 2. Cristo, mesmo sendo Deus, não se apegou à sua igualdade com Deus, mas se esvaziou, assumiu a forma de servo, se tornou como nós, humilde, até a morte, e morte de cruz. É o rei que vira servo, por amor. E essa morte de cruz puxa o gancho para o próximo ponto da conclusão, que é bem gráfico. A descrição do sofrimento físico de Jesus. Usam até um relato médico, né? Sim, é uma parte bem intensa. E o propósito ali parece ser claro, mostrar o preço, o quão longe esse rei servo foi. Descrevem o açoite romana, o flagrum. Ah, aquele como pedaços de osso e metal. Isso, que causava lacerações profundas, muita perda de sangue, choque. Depois a zombaria, a coroa de espinhos, os golpes na cabeça aprofundando os espinhos, o sangue escorrendo. É, pesado. E depois ainda tem que carregar a cruz. Exato, já exausto, debilitado. A descrição da crucificação em si, os pregos nos pulsos, nos pés, atingindo nervos, a luta para respirar na cruz, tendo que se erguer para conseguir expirar, o que causava mais dor ainda nas costas laceradas roçando na madeira. Ok, acho que entendemos a intensidade. Mas qual o ponto teológico central que o livro quer destacar com essa descrição tão visceral? Parece que são dois pontos principais. Primeiro, reforçar a ideia do amor sacrificial. Mostrar a profundidade do que Cristo estaria disposto a passar por amor à humanidade, segundo essa visão. O rei no ponto mais baixo do sofrimento humano. E o segundo? Conectar esse sofrimento diretamente àquela ideia do pagamento da dívida, da parábola do juiz. A justiça exigia um preço altíssimo, e esse sofrimento seria parte desse pagamento, substitutivo, vicário. Entendi. Então, depois dessas analogias do juiz e do rei-servo e dessa ênfase no sofrimento, o livro volta para aquelas perguntas essenciais da vida, usando a metáfora da Bíblia como a tampa da caixa do quebra-cabeça, né? Isso, que revela a figura completa. E aí, eles oferecem as respostas segundo essa perspectiva cristã. E quais são, resumidamente? Começando pela origem e identidade. Origem, criados à imagem e semelhança de Deus. Identidade, por causa disso, seres de valor imenso, amados por Deus. E o propósito? Que, segundo o livro, todos herdamos e reafirmamos com nossas próprias escolhas. Então, o propósito agora seria viver neste mundo como um lugar de decisão com consequências eternas. Decisão de quê exatamente? De aceitar ou rejeitar o resgate oferecido por Cristo. De viver como o representante dele, um embaixador. E também de aprender e crescer com as dificuldades, usando o sofrimento para consolar outros. Certo. E a moralidade? Como se define? Basicamente, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Temer a Deus, obedecer aos mandamentos, e isso inclui a missão de levar essa mensagem a outros. E, por fim, o destino. Aí volta tudo para as parábolas. A justiça divina exige consequência para o pecado, mas o amor divino proveu a saída em Jesus. O destino eterno, céu ou inferno, dependeria da escolha individual de aceitar ou não esse presente da salvação pela fé. Não por obras para ninguém se vangloriar, como dizem. Ok, essas são as respostas que o livro oferece. Mas ele também tenta lidar com as dúvidas que surgem disso, né? As objeções. Sim, dedica uma parte importante para isso. Por exemplo, aquela tensão. Se Deus é soberano, como temos livre-arbítrio? E a resposta é... Reafirmam o respeito de Deus pela escolha. Volta a citação de Lewis. Deus diria, seja feita a sua vontade para quem o rejeita, porque forçar o amor não seria amor de verdade. A liberdade de dizer não é mantida. E o inferno, um tema super difícil. Como eles abordam? Tentam mudar um pouco a imagem popular. Não seria Deus ativamente mandando alguém para lá, por vingança. Seria mais a consequência natural da escolha de se separar permanentemente de Deus, que é a fonte de toda luz, vida e bem. Então seria um estado de... isolamento. Isso. Um isolamento auto-escolhido.
O tormento viria mais de dentro, da ausência de Deus e da presença do mal que a pessoa escolheu do que de uma tortura externa imposta. Usam a imagem de luz de novo. As portas do inferno são trancadas por dentro. Rejeitam a salvação universal à força, porque isso anularia a liberdade. Entendi a perspectiva. E sobre a exclusividade de Cristo? Por que só Jesus? A defesa volta para o argumento central. Só a solução apresentada em Cristo, Deus se tornando homem, morrendo e ressuscitando, conseguiria, segundo eles, satisfazer ao mesmo tempo as exigências da justiça perfeita e do amor perfeito de Deus. Outras religiões podem ter verdades, mas não resolveriam esse dilema específico dessa forma. E a pergunta clássica: e quem nunca ouviu falar de Jesus? Milhões de pessoas ao longo da história. É uma questão complexa que o livro aborda em algumas frentes. Primeiro, dizem que a responsabilidade maior é de quem ouviu e não compartilhou. Segundo, falam da justiça de Deus, que ele não seria injusto com ninguém. Mas como ele seria justo nesse caso? Apontam para a revelação geral. Deus se revelaria de alguma forma a todos, pela natureza, pela consciência, aquela noção de certo e errado que todos temos. Romanos 1 e 2 são usados aqui. A ideia é que as pessoas seriam julgadas com base na luz que receberam, por menor que fosse. Então, não é condenado por não ouvir o nome Jesus, mas por rejeitar a revelação que teve acesso. Basicamente isso. E afirmam que Deus garante que quem o busca de coração o encontra. Citam Hebreus 11.6. A responsabilidade de quem conhece a mensagem seria ajudar a levar essa luz mais clara. E a acusação de que usar o inferno é só uma tática de medo? Eles rebatem dizendo que não é tática, é apresentar a verdade sobre as consequências eternas das escolhas. Argumentam que, na verdade, a existência de consequências últimas, céu e inferno, é o que dá peso e significado real às nossas decisões morais na vida. Sem isso, tudo seria meio indiferente no final. O livro parece reconhecer que, mesmo com tudo isso, as dúvidas podem persistir. Como ele encoraja a pessoa a lidar com isso? Ele respalta as escolhas. Encoraja a orar pedindo Deus ouvir e responder às suas orações. Afirma que se você busca a verdade, Deus não vai te deixar no aprendizado sozinho. Primeiro normaliza a dúvida. Diz que é natural ter dúvidas sendo finito diante do infinito. Mas aí vem o desafio. Duvide das suas dúvidas. Sugerem que a pessoa pese as evidências que o livro apresentou, não só na conclusão, mas ao longo dele todo. Evidências cosmológicas, teleológicas, morais. Isso. E a evidência histórica sobre Jesus. A aposta deles é que, ao pesar tudo, a fé cristã, embora ainda seja fé, seria o salto mais racional, menor do que o salto necessário para o ateísmo ou outras visões. Chegamos então ao final, ao chamado para uma decisão. Como eles colocam a relação entre fé e evidência nesse ponto? Argumentam que toda cosmovisão exige fé em algum nível, não dá para provar 100%, mas que as evidências tornam a fé cristã a escolha mais razoável, a que melhor explica a totalidade da experiência humana e do universo. E o que significa crer aqui? É só concordar com as ideias? Não, eles enfatizam que é mais que isso, usam Romanos 10. Crer no coração e confessar com a boca. É confiança pessoal, entrega. Tipo, não basta achar que uma cadeira aguenta seu peso, você tem que sentar nela. É um passo de confiança, da mente para o coração. Uma decisão da vontade. E a conclusão final é que essa escolha é individual e tem consequências eternas. Não escolher ou escolher rejeitar seria, na visão deles, optar por permanecer separado de Deus. Uma escolha que Deus, por causa do livre-arbítrio, respeitaria. Exatamente. Voltamos ao ponto inicial de C.S. Lewis. O que, pensando bem, nos deixa com uma reflexão final, né? Uma provocação que sai dessa ênfase toda na liberdade. Qual seria? Bom, se essa liberdade de dizer não é tão fundamental, tão respeitada por Deus, mesmo quando o que está em jogo é a salvação, o que isso ensina sobre a natureza do amor de verdade? Será que a possibilidade real da rejeição é, de um jeito meio paradoxal, o que dá valor e significado à aceitação? Tanto entre nós, humanos, quanto na relação com o divino? Fica aí a pergunta. Como o amor e liberdade se conectam de forma tão essencial?
Uma ótima pergunta para a gente pensar. E com ela, fechamos nossa análise focada na conclusão de não tenho fé suficiente para ser ateu. Semana que vem tem mais conversa por aqui. Até lá, pessoal. Fiquem bem e se cuidem.